Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Que maravilha nós estarmos juntos aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e fazer esse vídeo aqui que a gente está falando sobre a escola de treinamento de líderes. Mais um vídeo aqui para acrescentar no seu conhecimento, no seu crescimento, para poder a gente colaborar. Olha, isso aqui é apenas um apoio, uma ajuda, uma escola de apoio, de ajuda, e para que a gente possa organizar algo que venha a ser concreto para ajudar os líderes, para ajudar pastores e líderes e liderados. É uma base, é uma pequena base, uma pequena estrutura, porque daí para frente você pode avançar no seu conhecimento e no seu crescimento. Hoje nós vamos falar sobre o caráter do líder, ou seja, os fatores principais necessários, mais importantes para a gente levantar uma pessoa como líder. Um dos fatores principais, né? Porque levantar líder hoje não tem sido fácil, não. Tem sido um desafio muito grande. O contrário de que muitos pensam, não é fácil, não. Levantar um líder mesmo de verdade, uma líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, existe algumas responsabilidades que nós queremos compartilhar hoje com você. E aí eu coloquei aqui na nossa tela, no nosso vídeo, olha o que diz aqui. A escolha de líderes para a casa de Deus tem sido um grande desafio. A escolha de líderes para a casa de Deus tem sido um grande desafio. Por que tem sido um grande desafio? Jesus passa 3 anos e meio treinando uma equipe. 3 anos e meio treinando uma equipe. E você pega do início que ele começou a trabalhar com esses 12 até a hora em que ele morre. Muita gente abandona ele praticamente, só fica um ou dois com ele ali. E o restante, um nega, o outro some, o pessoal some, se esconde, fica com medo. Eram pessoas ainda que estavam fracos na fé. 3 anos e meio nós estamos falando. E estamos falando com um dos melhores discipuladores que havia, que era Jesus, né? Na ocasião, na questão. Então não é um trabalho muito fácil, é um desafio, é um trabalho diário. Você trabalhar e moldar o caráter de uma pessoa para que ela possa ir assumindo posições, lugares na igreja, na casa do Senhor. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas Deus está aqui exatamente para nos dar essa base, para nos ajudar, para que a gente possa avançar nessa conquista. Êxodo capítulo 18, versículo 21, tem a escolha de líderes, porque Moisés estava liderando o povo, e aí, consequentemente, quando ele está aconselhando o povo, cuidando das pessoas, já tinha atravessado o Mar Vermelho e aquela confusão toda, né? Aí chega um ponto que ele não estava mais tendo tempo para a mulher, não estava tendo tempo mais para os filhos, não estava tendo tempo mais para nada. E aí o seu sogro chega, Jetro, e dá algumas bases, baliza ele para dizer assim: olha, Moisés, se tu fizer dessa forma aí, tu vai morrer. Né? Você vai morrer, a situação não é fácil e você precisa mudar essa condição que você está trabalhando, a situação que você está vivendo aí. E aí nós temos essa base em Êxodo capítulo 18 e 21, que diz assim: mas a escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto, não avarentos. Estabeleça-os como líder de 10, de 100, de 50, e aí vai, ele começa a dar uma diretriz. É importante você ler Êxodo 18, porque Êxodo 18 ele vai trazer exatamente essa base para que a gente possa fazer uma formação de líder. Nós estamos nessa caminhada, nessa escola, nesse trabalho. Eu espero principalmente que o povo do Casa do Pai que está nos assistindo, eles possam ver isso que nós estamos fazendo aqui, né, e trabalhar em cima disso daí. Por que eu começo com essa temática? O caráter do líder. Porque, na verdade, o que é o caráter? É o caractere, são os caracteres, são tudo que é impresso durante todo o tempo na vida de um líder, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Então, nós temos que
aprender que tudo aquilo que vai vir sobre nós vai agregar conosco, vai nos abençoar, vai nos ajudar, para que a gente possa desenvolver as coisas para Deus. Não é verdade? Graças a Deus. Desculpa aí. Glória a Deus, graças a Deus. Mas olha o que diz o texto aqui, tem outro texto aqui também, que eu quero ler para vocês. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, né? Então é muito importante isso aqui, a gente observar isso aqui, que é uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo momento na vida dela. Ela precisa ser uma nova criatura, ela precisa ser uma pessoa. Olha esse líder aí, esse líder que nós estamos falando, que ele vai levantar, tem que ser uma nova criatura, meu irmão. Pode ser qualquer louco aí, qualquer pessoa aí que tá, porque Deus me chamou, porque se o pastor não coloca eu saio da igreja, porque não pode ser assim. Não pode ser assim, tem que ser uma pessoa trabalhada por Deus. Nós vamos ver isso aí no decorrer desse estudo aqui. Qual é o perfil dessa pessoa? Vamos lá. Primeiro, caráter. Caráter. Né? Nós estamos falando do caráter de líder. Um homem de caráter. Um homem de caráter. Um homem de caráter. E aí tem um texto bíblico que eu acho muito interessante. Eu quero ler com vocês aqui. Está lá em 1 Coríntios. Eu vou ler com vocês aqui esse texto, mas olha o que diz o texto aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, 2. Olha o que diz o texto. Eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais, né? Aprendais, né? Aí, 1 Coríntios 4, 2. Eu vou ler aqui de novo. Olha o que diz aqui. 4, 2. O que se requer desses encarregados, né, é que sejam fiéis, né? Caráter. Uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra, uma pessoa que ela tem uma firmeza naquilo que ela fala, né? E ele está dizendo aqui, irmãos, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Esses homens precisam ser fiéis, essas mulheres precisam ser fiéis, essas pessoas que vão estar investidas de poder, elas precisam ser fiéis, né? Tem que ser pessoas de caráter, está aqui 1 Coríntios 4:2, que se requer, no mínimo é isso, pessoas fiéis, de caráter, comprometidas, até mesmo com a sua própria palavra. Porque olha o que diz o texto aqui, Provérbio 26, versículo 19. Provérbio 26, 19, né? Olha, eu acho interessante esse provérbios aqui. Olha o que diz aqui. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Como carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas, né? Então não pode ser aquela pessoa briguenta, aquela pessoa confusenta, aquela pessoa que vai querer brigar, vai querer bater num pastor, vai querer criar confusão com o pastor. Não, essa pessoa não serve. Essa pessoa tem que ser um homem tratado, trabalhado por Deus, que deixa Deus trabalhar na vida dele. Caso contrário, impossível levantar este homem. Vamos lá? Humildade, humildade, humildade. Quando a gente está falando de humildade, a gente está citando aí o Salmo 66. Salmo 66, né? Salmo 66, versículo 11. Salmo 66, 11. Salmo 66, 11. Olha o que diz o Salmo, né? É uma declaração que Deus faz para a vida do homem, da mulher, né? Uma declaração poderosa, né? Aquilo que Deus opera através de Salmos 66, versículo 11.
Salmo 66, 11. Olha o que diz, irmãos, esse texto aí, vamos lá. Fizeste-nos cair uma armadilha e sobre nossas costas puseste fardos, né? Salmo 66, 11. Fizeste-nos entrar no laço, pesada carga puseste sobre os lombos, né? Salmo 66, 11. Salmo 66, 11. Pessoas que estão dispostas a carregar o peso, o fardo, que, que é humilde para reconhecer, para lutar ao lado do seu líder, da sua liderança. Pessoas também, aqui a terceira, ensináveis. Pessoas ensináveis. Amados, se nós estamos trabalhando para levantar líderes e não temos pessoas ensináveis. Pessoas ensináveis não é só aquela que a gente fala, ela ouve, ela anota, e aí tá bom, não. É na hora da obediência que é difícil. Eu lembro que eu congreguei numa igreja há mais de 20 anos, e o pastor, muita gente me chamava para pregar. E aí eu queria pregar, eu queria porque queria pregar, queria porque queria pregar, e o pastor dizia assim, não, não vai. Ah, rapaz, aquilo ali me matava. Eu dizia, esse cara não deixa eu me desenvolver no ministério. Aí eu ficava mordido com as situações, ficava chateado, mas na verdade, um líder, ele precisa ser tratado, ele precisa ser ensinável, ele precisa ser humilde, né? Ele precisa ser humilde, né? Ele precisa ser uma pessoa humilde, né? Ao ponto de ser ensinável. Porque tem gente que não quer aprender, irmão. Não quer aprender. Está apanhando e não quer aprender. E a gente está querendo ensinar. A gente está aqui para ensinar aquilo que a gente sabe, quer passar aquilo que a gente sabe. Mas achar uma pessoa ensinável não é fácil. Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa que deixa Deus tratar, trabalhar a sua vida, deixa Deus ensinar? Olha o outro aspecto aqui, flexível. Recebe correção. Flexível, uma pessoa flexível, uma pessoa que, né, é tratável, que deixa Deus tratar, que deixa Deus trabalhar, né? Esse estudo parece muito com outro estudo que eu dei, mas não é a mesma coisa não, porque nós estamos falando de um caráter trabalhado. Então, uma pessoa que vai ser líder, ela precisa ser uma pessoa flexível. Sabe por quê? Nós queremos que as pessoas reajam, né? Ah, pastor, o senhor tem que ser assim, pulso forte. Mas, na verdade, todo mundo que está dentro de uma igreja, ele está de uma maneira voluntária. Ela é voluntária. E a Bíblia diz assim, não é por força nem por violência, mas pela ação do meu Espírito Santo. Porque se a pessoa não quiser mais, ela vai embora, né? E não é assim. Nós temos que ser apenas facilitadores do Espírito Santo. Então temos que ser pessoas flexíveis, né? Olha, se quem não for, tá cortado, tá fora, expulso. Não, irmão. Isso não funciona mais, não. Isso funcionava no passado. Fosse assim, mano, todo bandido era, né? Toda pessoa dentro da cadeia, ela saía tratadíssima, mas não é, né? Não é. Então a gente tem que ser flexível num ponto, no sentido de poder ajudar os outros, né? Mas em determinados momentos temos que ser flexíveis. Nunca podemos esquecer disso. Às vezes a minha realidade não é a realidade do irmão, que é diferente da realidade do outro irmão. Então nunca vai ser a mesma coisa. Às vezes nós queremos cobrar uma coisa e os outros querem que a gente cobre uma coisa, né? E às vezes nós temos uma realidade completamente diferente. Isso aí me faz lembrar uma situação que um líder cobrava, e um dia ele decidiu visitar a ovelha que ele cobrava. Porque os outros davam uma resposta. Quando ele chegou na casa dessa pessoa, essa pessoa era uma pessoa humilde. Naquele dia ela não comeu nada. Ela enfrentava uma luta muito grande com o pai e com a mãe que não era crente. Então a gente acha que a gente cobrando dos outros, eu sou líder, agora vocês vão ter que me obedecer, senão tá fora, eu vou cortar. Para com isso, você tem que ser ensinável, tá? Então a pessoa que lá no começo da vida cristã dela não é ensinável, ela não serve para ser líder não. A gente vai ter dor de cabeça. Vamos lá. Flexível, né? Flexível, ensinável, flexível, tem que ser flexível. Essa flexibilidade para
Deus trabalhar. Você vai lendo aqui os versículos, os provérbios, os salmos, os versículos aí, né? Vamos lá. Amor pelas pessoas. Irmão, como é que eu vou fazer a obra de Deus sem amor pelas pessoas? Impossível. É impossível a gente ser líder, né? Querer estar à frente de alguma coisa se eu não tenho amor pelas pessoas. E eu quero dizer que o amor por uma pessoa, ela começa desde a confecção do meu culto, da minha reunião de célula, do meu trabalho, do meu evangelismo. Tudo que eu fizer em prol das pessoas que vão participar daquilo que eu vou fazer, faz parte do meu amor por ela. O meu amor por ela faz eu orar mais, faz eu jejuar, faz eu pagar um preço. O meu amor por ela faz eu me envolver com as coisas de Deus. O meu amor por ela faz eu limpar a cadeira, faz eu pagar um preço de intercessão. O meu amor por ela faz buscá-la, faz deixá-la, faz tanta da coisa. Então, sem amor por almas, impossível você querer fazer a obra de Deus. Esse vídeo hoje não é muito grande, não. É curto, mas nós vamos aprender bastante, tá bom? Vamos lá. O caráter de um líder, número 6, o coração servo. Um coração servo. Um coração servo. E aí tem até um texto aí que a gente colocou, né? De Marcos, capítulo 10, o versículo 43. Marcos 10, 43. Olha o que diz assim o texto da palavra de Deus, né? Olha o que não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, maior, precisa ser servo, né? Que palavra é essa, né? Que palavra poderosa, né? Quem quiser ser o maior tem que ser o que, irmãos? Servo do outro, né? Você precisa ser servo, se colocar na posição. Disposição, você precisa ser um homem de disposição. Uma pessoa disposta, uma pessoa disponível, uma pessoa de... Olha, essa questão da disposição, ela é fundamental para um líder. Você precisa arranjar tempo, irmão. Não tem tempo, faz no tempo que você tem. Esse negócio de dizer que não dá, que não isso, todos os profetas, todos os homens que Deus usou, que Deus chamou, a primeira coisa que ele dizia era: dispõe-te e vai até o lugar tal que eu vou lá falar contigo. Disposição. É muito importante a disposição para se fazer a obra de Deus. É muito importante a disposição. Vamos lá? Diligente. A pessoa não pode ser aquela pessoa acomodada, preguiçosa. E pessoa assim não dá certo não para ser líder não. O líder ele tem que ir na frente. Já está dizendo aí. Vai na frente. Faz acontecer. Esse negócio de dizer assim: "Ah, eu vou consertar um carro em nome de Jesus. Aí me dê a chave, me dê um parafuso, me dê a polca, me dê... Não, meu irmão, isso não vai funcionar, não. O líder que é líder, ele tem que ser dirigente, né? Nada de preguiça. Preguiça é do diabo, né? Então, o líder que é líder, ele é o cara que vai lá na frente, aquela mulher que vai na frente, que faz, né? Que chama, que convoca, que puxa e que faz acontecer, porque não é fácil, não, tá? Não é só dizer que vai fazer, que vai ter, né? Porque não faz não. Vamos lá. Graça, graça, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, né? Lembra quando, né? Paulo está dizendo assim: Senhor, a minha graça te basta, a graça do Senhor nos alcança. Olha, você para ser líder, você precisa da graça de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus. Irmão, isso é muito sério. Você está pretendendo ser líder na casa de Deus? Graças a Deus pela sua vida. Peça a graça de Deus. Deus, eu quero a tua graça. Eu quero o teu favor a meu favor. Eu quero que o Senhor seja me favorável a mim. Porque não é fácil não, irmão. Você vai precisar muito da graça de Deus. Muito, muito, muito. Porque lidar com o ser humano. O ser humano hoje ele está rindo para ti. Amanhã ninguém sabe, né? O ser humano hoje ele é seu amigo, pastor, jamais te abandonarei, pastor, jamais te deixarei. Ai, pastor, de quem falar mal do Senhor,
Ele ainda se junta com o outro e ainda fala mal de ti. Só Jesus. Graça, graça, graça. A gente precisa de graça, a graça. Se eu estou hoje aqui, hoje é por causa da graça de Deus. Vamos lá. Treinamento, treinamento. O pastor precisa, o líder precisa de treinamento. Treinamento, treinar, 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 treinar as coisas de Deus, treinar evangelismo, treinar falar, treinar pregar, treinar cantar, treinar a leitura da palavra. Irmãos, você precisa treinar para ficar bom. Treinar para ficar bom. Treinar para ficar expert, né? Treinamento. Como é importante o treinamento? Como é importante essa parte? Vamos lá, para a próxima. Vamos lá? Ser nascido de novo. Ser nascido de novo. Olha, tem gente que não nasceu de novo. 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 Tem gente que não nasceu de novo, tem gente que ainda está aquém daquilo que Deus quer para a vida dela. Não nasceu de novo, no mínimo para você liderar na casa de Deus, você tem que nascer de novo. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, amados. Busque a Deus, Ele vai lhe encher. Busque o Senhor, Ele vai lhe encher, Ele vai lhe dar graça. Vamos lá! Ser maduro espiritualmente, ser maduro espiritualmente, ser uma pessoa madura, né? Não ser menino, né? Ah, não, pastor, eu simplesmente não fui para o culto hoje, como tinha uma irmã, né? A irmã deixou de ir para o culto, a gente foi atrás dela, por que que você não foi mais para o culto? Ah, pastor, que apareceu um anjo aqui, e esse anjo que apareceu para mim disse que não era para mim mais para a igreja, que era para mim cultuar a Deus aqui de casa. Aí eu disse para ela, quando esse anjo aparecer, diga para ele que Jesus Cristo veio em carne e sangue para desfazer toda a obra do diabo, pois o anjo não apareceu. Quando apareceu, ela disse, olha, o meu pastor disse que Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo, ele se manifestou em carne e sangue. Quando ela falou isso, ela disse que viu fazer assim, ó, explodiu e sumiu. Demônio. Então tem muita gente imatura. Você precisa ser maturo espiritualmente, saber obedecer, saber ouvir a voz de Deus, saber as coisas do céu, saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então tem que ter uma certa maturidade. Ser sóbrio. Ser sóbrio, não é aquela pessoa que vive bebendo, vive jogando, porque tem líder que fica bebendo cerveja escondido, fumando cigarro, se drogando, jogando. Quando eu digo jogando, é jogando valendo, joga baralho valendo, joga dominó valendo, jogando valendo, valendo. Porque jogar dominó por jogar não tem pecado, mas você joga valendo, né? Esse tipo de coisa assim. Então tem gente que não é sóbrio, porque a palavra sóbrio já está dizendo que não é ébrio. Mas eu estou englobando isso aqui já, que é para fazer um pacote só. O líder não pode ser aquela pessoa bêbada, tá? Enche a cara, né? Final do ano, datas comemorativas. Ah, não, hoje é Natal, hoje pode. Quem disse que pode? Ser hospitaleiro, ser hospitaleiro. O cara quer ser líder, mas não abre a casa dele para nada. Olha, irmãos, eu já tive muitas pessoas que caminharam comigo. E a maioria, amados, o que mais me dá dor no coração é saber que a pessoa ela não é hospitaleira. Ela não é uma pessoa hospitaleira, uma pessoa receptível. A minha mãe, ela não é crente, mas ela botou um negócio na cabeça dela, eu vou tratar bem todas as pessoas. Ela hospedou pessoas, ela botou gente dentro de casa. Até que ela não tinha muito conhecimento. Ah, é amigo do meu filho, da minha filha. Eu tinha alguns amigos que vinham missionários e ela recebia. E sabe qual é a coisa que acontecia? Aí um dia desse assim, a pessoa falou, a senhora cuida tão bem da gente. Ela disse, porque eu não sei o que vai acontecer com meus filhos, por isso eu trato bem o filho dos outros. Pois o que ela fazia por mim, não fizeram por mim lá fora, quando eu viajei, quando eu fui morar fora. Olha, a lei da semeadora, seja hospitaleiro. Não avarento, não pode ser uma pessoa avarenta, segura, mão de mucuraçada,
né? Avarento, avarenta, tem que abrir mão, não pode ser. Pessoa que não é dizimista, que não é ofertante, pessoa que não faz voto com Deus e muito menos com serve não. Como é que você vai gerir uma igreja? Você vai fazer a gestão de uma igreja, cuidar de uma igreja, de um povo. Aí como é que você vai pagar água, pagar luz, pagar isso, pagar aquilo outro? Não tem como, amados. Comprar as coisas. Ah, não, pastor, a gente faz o negócio. Então, para com isso. Para. Amados, 10% de um salário para a pessoa dizimar é uma guerra. É uma guerra na cabeça de muitos. Isso aí é uma coisa terrível. E tem mais, o diabo não quer tocar nos 90 não, ele quer tocar só nos 10, que é para o cara se quebrar todinho. Então, o líder, ele precisa ser, ele não pode ser avarento, tá bom? Vamos lá! Tem uma boa reputação fora. Olha, reputação fora quer dizer que o cara não é prostituto, não é imoral, não é ladrão, não é bandido, não é corrupto, corruptor. Ele tem uma boa reputação. O cara é um cara de Deus, o cara é um cara direito. Essa mulher é uma mulher direita. Essa mulher é uma mulher direita, porque olha o que eu tenho ouvido por aí. Ah, fulano é líder da igreja e eu pego ela, eu saio com ela. Não é meu colega, sai com ela é da igreja. E ela canta lá em cima, ela dança lá. Né? Ixi, ela dá maior bola. Ela não coisa aí para vocês aí, mas lá no Face dela, nas redes sociais dela, na rede social dele, vou usar uma expressão bem carnal aqui. É o pau que rola, né? Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Você quer ser um líder na casa de Deus? Procure ter uma boa reputação, né? Olha com quem você está andando, com quem você está falando, as coisas que você está vendo, com quem você anda se relacionando, porque não é fácil não. Vamos lá. Saber a sua identidade em Cristo. O líder que é líder precisa saber a sua identidade em Cristo. Agora aqui um detalhe aqui, ó, a pessoa que quer ser líder, eu queria falar sobre uma coisa aqui, boa reputação fora. Eu quero falar só uma coisa aqui para a gente dar continuidade que eu estava falando, boa reputação. Olha, você que é líder e você que vai ser líder, você tem que vigiar a sua atitude, né? E tem um texto na Bíblia que diz assim: fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal, tá bom? Vamos lá. Saber sua identidade em Cristo. Saber a sua identidade em Cristo. Olha, se a pessoa ela não sabe que ela é de Deus, que ela é um salvo, uma salva, que ela é uma pessoa do altar, que ela é uma pessoa, ela perde a identidade. Olha, nessa pandemia, o que mostrou aonde estava o coração dos crentes. Eu vi crente mesmo que um pior do que um mundano. Acho que eles esqueceram que eles ficaram tanto tempo dentro de casa sem poder ir para o culto. E tem crente que já não gosta de ir para o culto. Ainda botaram lá que não podia ir para a igreja, não sei o que e tal, fica em casa, esse negócio de fica em casa, o que teve de gente esfriando e esqueceram suas identidades em Cristo Jesus, né? Só misericórdia. Vamos lá. Dependente de Deus. Ele precisa ser dependente de Deus. Esses dias eu dei uma palavra para um pastor. Olha, você precisa ser dependente de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos tentados a bajular outros homens só para ser sustentado pelos homens. Olha, não dependo de homem não, eu dependo de Deus. As portas que estão abertas para mim é por causa da dependência de Deus. Então nós, pastores, líderes, você que vai liderar uma célula, vai liderar uma igreja, vai fazer qualquer coisa, dependa de Deus. A gente deve amar os irmãos, cuidar dos irmãos, respeitar os irmãos, mas a gente tem que ser dependente de Deus, né? Senão fica difícil, né? Vamos lá. Não buscar a sua glória própria. Olha, irmão, tudo que está acontecendo na sua vida é de Deus, é Deus que está fazendo. Não é o homem que está fazendo, é Deus que está fazendo. Você é apenas um instrumento que Deus está usando, está trabalhando. Mas você precisa entender que a glória é dele, né? Se tudo está acontecendo bom na tua vida, é dele, é ele que está fazendo.
Quebrantado por Deus, quebrantado por Deus. Olha, o homem de Deus, precisa ser quebrantado por Deus. A mulher de Deus precisa ser quebrantada por Deus, precisa ser um líder quebrantado, quebrantada, não é aquela pessoa que só vive ali, nunca sente nada, nunca se envolve com nada. Não, irmão, você precisa ser um homem quebrantado, você precisa ter sensibilidade do Espírito Santo, né? Vamos lá, próximo. Saber renunciar, saber renunciar. Essa questão de saber renunciar, ela é tão importante, ela é tão importante, ela é tão importante você saber renunciar, né? Que se você não tem disponibilidade para renunciar, você ainda não tomou sua cruz. Porque a Bíblia diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha e siga-me. Esse negar-se a si mesmo é renuncie-se. Renunciar. Eu preciso saber renunciar coisas. Para servir a Deus, você vai ter hora que o Senhor vai dizer assim: renuncia isso, larga esse negócio aí. Ah, irmão, dói. Dói, tu tem que aprender a renunciar a determinadas coisas, né? Vamos lá. Fazer uso das armaduras espirituais. Fazer uso das armaduras espirituais. Fazer uso das armaduras espirituais. Por que que é importante a gente fazer uso das armaduras espirituais? Porque, como eu falei, se nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, e aí nós não. Se a gente sabe quem a gente é em Cristo Jesus, a gente vai usar as armas de Deus ao nosso favor. Vamos usar as armas de Deus ao nosso favor, né? E essas armas de Deus é que elas vão nos capacitar, nos ajudar, né, a nos fortalecer na nossa fé, no nosso trabalho, na nossa obra, né? Fazendo, fazendo uso das armaduras espirituais, as armas que Deus quer me dar, as armas que Deus quer colocar na minha vida, as armas que Deus está me dando, né? Então eu não vou ser mais aquela pessoa imatura, eu não vou ser mais aquela pessoa sem direção, eu não vou ser mais aquela pessoa sem direcionamento. Ao contrário disso, eu vou fazer uso das armas que Deus está me dando para que eu possa lutar, para que eu possa vencer, para que eu possa avançar, para que eu possa ter uma identidade em Cristo. Cada dia que passa, aí eu vou usar a leitura da palavra. Quando eu falo fazer uso das armaduras de Deus, aí eu vou fazer a leitura da palavra, Mateus 4:4, aí você vai anotando aí. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4, né? Porque quando Jesus foi fazer os seus 40 dias de jejum e oração, quando ele termina, a primeira coisa que acontece é que o tentador se aproxima. Por que que o tentador se aproxima quando Jesus termina aqui, está terminando aqui o seu jejum? Porque é a hora que Jesus está fraco. É os 40 dias, está tendo fome, está cansado. Ou seja, o inimigo, isso é um sinal, o inimigo ele vai querer nos pegar exatamente quando a gente está fraco. Quando a gente está ali com a carne debilitada, quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está com as nossas emoções ali à flor da pele, né? Parece que vem um para tentar nos tirar a bênção, nos roubar a paz. E aí o que acontece, irmão? Nós precisamos, amados, entender esse processo que Deus tem que fazer na nossa vida. Mateus 4:4 está dizendo isso, né? Que nós precisamos tomar muito cuidado, né? E aí Jesus ele repreende Satanás, né? Olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, não só de pão. Não é só pão, mas é a palavra de Deus. Depois vem a outra tentação, né? Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Atira-te daqui de cima para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece nenhuma pedra. E olha Jesus de novo usando as armas espirituais ao seu favor.
né? Porque, olha, tu pula daqui de cima, primeiro, na Palestina, a maior necessidade agora é pão. Transforma essa pedra em pão, não precisa nem você ir para a cruz do Calvário. Eles vão olhar, poxa, esse cara deu pão, esse cara vai transformar. E olha que tinha pedra na Palestina, né? Tem pedra, né? Naquela região, né? Rocha, tu já pensou transformar tudo aquilo em pão? Eita, que benção, né? Mas o diabo jogou essa daí, Jesus disse negativo, né? A segunda levou ele no pináculo mais alto, na torre do templo, e disse, olha, te joga daqui. Daqui a pouco vai dar meio-dia, o pessoal vai já entrar aqui. Aí eu olhava lá para baixo, assim, aquela montoeira de gente esperando para entrar, te joga daqui, porque os anjos vão te aparar. E quando eles começarem a te aparar, as pessoas vão ver, olha, chegou o Messias. Mas é tentador isso. Para nós talvez não faça muito sentido, é lógico que a gente é cristão, mas você visualize essa cena, o cara se jogando e os anjos vindo assim, ó, a parar Jesus, né? Então, é muito importante a gente saber lutar, fazer uso das armas espirituais. Quais são as armas espirituais, né? E a última tentação qual foi, irmão? Se tu és filho de Deus, te prostra, tudo aqui eu vou te dar, se tu te prostrares e me adorares, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, as armas espirituais quais são? A oração, a palavra, o jejum, né? É repreender o mal, é se levantar contra o inimigo, é fazer uso das nossas armas espirituais, das nossas vida diante de Deus, da nossa vida espiritual diante do Senhor, é quebrar a ação dos demônios na nossa vida, é não permitir que o inimigo tenha acesso à nossa vida, né? E eu estou fazendo esse estudo hoje porque nós vamos finalizar ele na semana que vem e eu vou falar sobre quebra de laço de alma. Eu preciso falar um pouco sobre quebra de laço de alma porque faz parte dessa nossa base para estruturar alguns líderes que nós vamos levantar. Mas eu quero que você faça uso dessas armas: oração, né? Palavra, né? E jejum, né? Oração, a palavra, o diabo se vence com a palavra, né? O diabo se vence com a palavra. Desculpa que estou com o telefone aqui. O diabo se vence com a palavra, né? A nossa carne se vence com irmãos. A nossa carne se vence com jejum e oração, né? A carne se vence com jejum e oração, né? E meu Deus, tanta coisa que acontece quando a gente está ministrando aula, eu vou ter que ir para um lugar bem secreto, que é para não ter problema, né? Nós vencemos o diabo com a palavra, nossa carne, jejum e oração, né? Oração, com o poder da oração, né? E o mundo, né? O jejum. E o mundo a gente vence com oração, a gente tem que orar, né? O diabo com a palavra, né? A nossa carne com o jejum e o mundo a gente vence com oração. As nossas armaduras, as nossas lutas, as nossas guerras que a gente passa, as batalhas que a gente passa, como diz lá em Efésios 6, né? Efésios 6 está dizendo lá que as nossas armaduras espirituais, o capacete da salvação, que a gente coloca o capacete, é um dos dardos inflamáveis do inimigo. É porque tu é isso, porque tu é aquilo outro, é porque Deus não te ama, Deus não tem um projeto contigo. O diabo trabalha muito nessas áreas na vida de crente. Se você vai ser levantado como líder, pare de ser melindroso. A pior coisa para nós como líderes é lidar com gente melindrosa. É porque não sei o quê. É o fulano é assim, a fulana é assim. Pare com isso. O diabo trabalha muito na mente das pessoas, então use o capacete da salvação. A couraça da justiça. Não, pastor, é porque eu sou justo. Não, a couraça da justiça. Ela está dizendo aqui que você vai ser uma pessoa diante de Deus justa, não vai estar criando. O fato de eu ser justo não me dá direito de criar confusão com os outros, não. Que tem gente que briga, faz confusão por justiça. Aí não é mais justiça, né? É uma justiça própria, na força, a ferro e fogo, né? Tem uma música de um cantor aí que ele é do mundo, aí parece que é Zezé de Camargo. A ferro e fogo. Tem gente que quer fazer as coisas a ferro e a fogo. Vai ter que ser do meu jeito. Isso não funciona. As nossas armas espirituais, o que que é? Capacete da salvação, couraça da justiça, tem que ser justo, né?
escudo da fé, você bota a fé como seu escudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra que nos sustenta, a gente passa a espada. Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é mais viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, né? Eu vou orar na cabeça desse cachorro, né, que está latindo aqui perto, né? As sandálias da preparação do Evangelho da paz, a sandália da preparação do Evangelho, né? O Espírito de Deus nos dando direção, nos dando direcionamento, nos levando a ter um entendimento, né? Calçando nossos pés com o Evangelho da paz. Olha, é importante você conhecer Bíblia. É muito importante você conhecer Bíblia. Porque quando eu me converti, quando eu entrei para a igreja, eu só queria saber só do poder de Deus. Eu queria só saber de orar, saber quem eram os anjos, quem eram os demônios, o nome dos demônios de cada um, como é que fazia, como é que atuava. E eu não conhecia o principal, que era Deus. Eu não sabia nada sobre o caráter de Deus. Então, eu fazer uso das minhas armaduras também está incluso o caráter de Deus. Quem é Deus para mim? Que talvez até faltou colocar aqui. Quem é Deus? Quem é Deus? Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você conhece o seu inimigo e quando você também, principalmente, conhece Deus, você quer saber o caráter. Você vai saber o caráter de Deus, você vai estudar o caráter de Deus. Ele não te abandona, ele não te deixa, ele não mente, ele é sempre o mesmo. Então você vai ver coisas no caráter de Deus, que eu ainda vou chegar nessa aula. Você vai ver coisas no caráter de Deus que você vai dizer assim: ah, tá. Glória a Deus, que Deus é poderoso para fazer. Então, eu quero dizer para você, faça uso de tudo isso que nós temos falado, né? Então, o líder, vou repassar, precisa o quê? Caráter, humildade, ser ensinável, ser tratável, ser flexível, ter amor pelas pessoas, ter um coração servo, disposição, ser uma pessoa diligente, não pode ser preguiçoso, preguiçosa, estar debaixo de uma graça, um favor de Deus, um treinamento, ter treinamento sim, se envolver com as coisas de Deus, ser nascido de novo, ser cheio do Espírito Santo, ser maduro espiritualmente, ser sóbrio, ser hospitaleiro, não avarento, ter uma boa reputação dos de fora, né? Saber sua identidade em Cristo, depender de Deus, não buscar glória própria, quebrantado por Deus, saber renunciar, que mais? Saber renunciar e fazer uso das armaduras espirituais. Fazer uso das armaduras espirituais, né? Graças a Deus, né? Eu vou fazer agora uma oração. Vou fazer uma oração agora e nós vamos orar para o Senhor. Nós vamos falar com Deus agora. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma semana o Senhor nos dá graça para estarmos realizando esse vídeo. Eu acredito piamente que os outros vídeos serão melhores do que esse. Mas eu acredito também que essa porção de palavra de hoje, ela vai atingir as camadas mais inacessíveis do coração do meu irmão, da minha irmã. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um deles. Abençoe a vida dessas pessoas que estão assistindo. Que ainda, Deus, que por esse canal ela se alimenta, Deus ouve a tua palavra. Ela é alimentada com verdades do Evangelho, da palavra, Senhor. Fortalece, Pai. Abençoa teu povo, a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe tua vida. Que esse dia seja um dia de vitória, que essa noite seja uma noite de vitória, que essa tarde seja uma tarde de vitória. Eu não sei, eu espero que isso aí possa poder contribuir com você. E aí, semana que vem, a gente vai voltar com a continuidade desse estudo falando sobre laços de alma, que é uma coisa que eu quero falar muito para vocês, porque isso tem prendido muitos cristãos. Deus abençoe, um beijo no coração.